Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Então nós vamos para o segundo áudio, a segunda parte. E essa segunda parte aí, o ancião agora, ele afronta os críticos bruscamente. Então na primeira parte aí, nós falamos aí de um medo, do pânico que ele lança diante da Irmandade. E agora nós vamos para a segunda parte, onde ele afronta os críticos. Ele se vangloria também, enfim, é uma salada. E afinal, como é que é o nome desse ancião mesmo? É Isaac Marquezete. Marquem bem esse nome. Esse cidadão, ele não cansa de passar vergonha, né? Nós já fizemos várias análises de palavras dele aqui, totalmente distorcidas, totalmente cheia de erros, de falta mesmo de conhecimento bíblico, mas ele não cansa de passar vergonha, né? E agora ele mudou a pregação dele, agora é contra os críticos. Então vamos lá para esse áudio. Vamos lá. E às vezes escutamos até blasfêmia. Isso aí é para pôr medo na Irmandade. Isso é para isso é para aquilo. E fica um povo, irmão, banido da primícia do Espírito. Por quê? As críticas e aqueles que abrem o coração para ela se tornam diante de Deus, não gostaria de usar essa palavra, mas indignos de ouvir a verdade. Mas glória a Deus, que hoje Deus está falando aqui com 75% e 25% já está pondo a barbinha de molho aí. Glória a Deus mesmo, pode dar glória a Deus. Só não está dando glória a Deus, irmão, quem está desligado de Cristo. E não temos nada para falar contra ninguém aqui. Mas guarda bem, a revelação ela tem que ser pregada. Então, só não dá glória a Deus quem está banido de Cristo, né? Então é a vanglória, ele quer ouvir o glória, né? Ele quer ouvir o glória. E o que é ser banido de Cristo? É ser proibido. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Aonde que Jesus Cristo proibiu alguém de chegar a Ele? Inclusive Sendo que Ele veio para todos, porque Ele falou que Ele veio não para condenar, mas para salvar aquilo que havia se perdido. Ele veio para todos. Como que Ele pode hoje proibir alguém de chegar a Ele se o próprio Jesus rasgou o véu do templo e nos ensinou que nós não precisávamos mais de um intercessor para chegar até Ele, que nós mesmos poderíamos chegar até a Ele e Ele iria interceder a Deus por nós. Inclusive aos Romanos 8, a partir do verso 35, consta assim: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Então esse homem ele está pregando um evangelho mentiroso. E ele ainda fala que é nós que estamos blasfemando. Só que assim, eu convido você, senhor Isaac Marquezete, a vir e falar o que nós blasfemamos aqui. Dizer que vocês estão pregando uma cultura do medo, isso não precisa ninguém blasfemar não. Tá às claras, qualquer psicólogo, qualquer entendedor, historiador, qualquer pessoa que tenha formação de análise comportamental pode dizer que vocês estão fazendo isso. Vocês estão pregando medo para as pessoas. Porque em pleno uma pandemia, onde as pessoas precisam de palavras de apoio, de palavras de conforto, você vem mandar as pessoas colocar a barba de molho. Quem deveria colocar a barba de molho era o Senhor, que não tem conhecimento bíblico e ainda tem coragem de pregar besteira que nem essas que você fala. Então quer dizer, o cara sai de casa, né? É 30% só que está indo congregar. Não, ele falou que era. Então, desses 30%. 70% ele estava. Desses 30% que estão na igreja, 70% ele diz na palavra que Deus está falando com 70%. Os outros 30% já estão com a barba no molho. Isso ele quer dizer porque são 30%, que é o que ele julga, né? Que são 30% de pessoas que não concordam com ele. Isso mesmo. E que ele fala para essas pessoas já colocar sua barba de molho. Se isso não é uma cultura do medo, então eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu estou falando então. Porque pelo que eu já estudei, pelo que eu já li de livros sobre cultura do medo, a Congregação Cristã no Brasil, ela é a campeã
no uso dessa tática. Isso é uma tática usada em guerras, foi usada por Hitler, foi usado por vários outros meios aí, e que hoje é utilizado até no meio da política também. E a congregação ela faz isso com maestria. Por quê? Porque ela usa o nome de Jesus para falar isso. E aí as pessoas tomam aquilo que eles falam como verdade absoluta só porque colocaram o nome de Jesus na frente. Então quer dizer que você não pode criticar. Você não pode pegar a palavra que o caboclo prega em cima da tribuna e você não pode esmiuçar para você entender quem foi que falou na boca dele. Ele está invalidando Então o que Bereia fazia em Atos dos Apóstolos estava errado. Não, e ele está invalidando o que Jesus ensinou, que foi ler as Escrituras, examinai e retém o bem. Isso mesmo. Ele está invalidando Jesus. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro, que nós temos que ler, analisar, e inclusive tem trechos nas Sagradas Escrituras que fala, vós haveis de julgar os anjos. Olha. Então os anjos são esses caras que usam de uma tribuna para não pregar, para não anunciar o evangelho de uma forma correta, não pregar o evangelho de uma forma correta, não admoestar o povo de uma forma correta, mas eles vêm com uma cultura do medo, o espiral do silêncio, porque isso aqui foi o espiral do silêncio que ele fez. Quando ele fala para o povo assim, que quem não dá glória está desligado, é o espiral do silêncio. Porque quando 70% da igreja dá glória, os outros 30%, eles vão olhar e falar assim, não, a gente tem que dar glória porque os outros 70%, senão vai deixar claro que eu não faço parte dos 70%. É isso, é o espiral do silêncio. Nós devemos seguir a Bíblia. Nós devemos seguir a Bíblia. Seguir Jesus, mas ele está na palavra. Enfim, a gente devemos seguir o que é bíblico. Vamos partir desse princípio. Vamos seguir o que está na Bíblia. Então eu gostaria que o senhor Isaac me apontasse na Bíblia qual foi o momento que Jesus, em qualquer uma das suas pregações e sermões, ele pediu para dar glória. Se ele conseguir me provar isso, eu até dou glória também. O próprio Jesus falou, eu não recebo glória humana. Então, se Jesus disse isso, quem é você para desfazer o que Jesus disse? Você por acaso morreu na cruz? Você deu seu sangue pela humanidade? Acredito que não. Porque você não consegue dar nem o seu sangue para estudar a Bíblia, para ensinar o que é correto. Muito menos dar seu sangue pela humanidade. Então, se for para me seguir alguma questão, eu vou seguir Jesus. O que Jesus disse, o que Jesus falou. Aquilo que está na Bíblia, não o que você fala. E ainda pega e diz assim, não, porque se não dá glória, é porque não tem parte com Deus. Quem é você para determinar quem tem ou quem não tem parte com Deus? Eu não posso determinar se você tem ou não. Eu não te condeno. Eu não te julgo se você tem parte ou não com Deus. Isso é um problema seu. Mas você também não pode julgar ninguém, dizer que ninguém tem ou não tem parte com Deus. Você ainda coloca que as pessoas não podem ouvir a verdade. Que as pessoas que vão contra vocês é porque essas pessoas não podem ouvir a verdade. Mas vem cá, Jesus quando veio ao mundo, não tinha nenhum digno aqui no mundo de receber a verdade. E ele pregou a verdade para todos. Aí vocês vêm e dizem que as pessoas são indignas de ouvir a verdade. Que verdade? Qual verdade? A verdade distorcida, corrompida, suja que vocês pregam? Inclusive, no vídeo anterior, ele usa da palavra para julgar as pessoas, falando que 70% estão ali, são pessoas boas, são pessoas conscientes, outros 30% que não anunciam Jesus da congregação, esses 30% ele usa até o termo lá, né? Eles usam um termo pejorativo julgando essas pessoas. E o próprio Jesus de Nazaré ele falou, eu não vim para julgar, eu vim para perdoar. E o próprio Jesus de Nazaré também deixou muito claro, se você faz a minha vontade, né, isso é bom.
Mas se você não faz a minha vontade, eu não te julgo. Deus, gente, vamos partir do princípio aqui, é o seguinte. Jesus, Deus, Ele sabe a vida de cada um de nós. Eu não preciso provar para você que eu sou uma pessoa boa. Você não precisa provar para mim, para ninguém, que você é uma pessoa boa. Porque o seu compromisso é com Deus. Então, é um erro da parte deste ancião pegar e falar assim, porque 70% das pessoas aqui é boa. Ele não conhece todos. Ele não sabe a vida de todo mundo. Ele não conhece todo mundo. Ele não vive 24 horas com essas pessoas para saber se elas são ou não boas de verdade. Porque muita gente, diante do ministério, age, fala, tem atitudes totalmente diferentes daquelas que tem quando está lá com a sua família, que está no seu íntimo, que está fora da igreja. Nós sabemos que tem esse tipo de pessoa. Não estamos generalizando ninguém aqui, porque sabemos que dentro da congregação tem sim muita gente boa, e é por essas pessoas que a gente estamos aqui, batendo na tecla, mostrando para vocês as distorções que eles fazem para fazer vocês acreditarem naquilo que eles falam. Verdade. Só que se vocês forem analisar ponto a ponto, conforme nós fazemos aqui no canal, vocês vão perceber que tem muito erro, muita coisa distorcida, muita coisa pregada de forma errônea, justamente para fazer vocês ficarem presos à placa da igreja, fazer as pessoas obedecer uma doutrina que Deus não exige de vocês, fazer vocês andar e trilhar um caminho que Deus não determinou para vocês. Mas por quê? Porque isso tudo vai levar ao ganho deles. Isso tudo vai levar a eles a ganharem. Por que que eles não ensinam na igreja? Olha, irmão, todo mês separe um valor do seu salário e atenda uma família que tem necessidade. Eles não fazem isso. Mas eles pegam e falam para vocês que é para vocês irem lá dar na igreja. E depois eles não têm nem a capacidade de prestar conta para vocês do dinheiro que ele pegou de vocês para fazer as coisas lá dentro da igreja. Verdade. Vocês não sabem para onde que vai o dinheiro, vocês não sabem quem foi atendido, vocês não sabem o que foi comprado, vocês não sabem nada, nada. Muita gente vem aqui no canal dizer, porque eu sei que é assim, eu sei que é assim. Mentira! Você sabe da sua comum. Você sabe da sua comum. Mas, por exemplo, aqui na nossa região, são mais de 100 congregações. Como que eu posso dizer que todas funcionam da mesma forma se eu só conheço a minha, a que eu ia, né? No caso, que eu fazia parte, a que era a minha ex-comum. Então eu não posso generalizar. Então não generalize. Se na sua igreja de repente acontece de forma correta, é porque o irmão, a pessoa que está ali à frente, ainda está iluminada por Deus, ainda está fazendo as coisas da forma correta. Mas vai chegar o dia que o Braz vai chegar lá e vai falar para ele, olha, você tem que se padronizar, você tem que entrar dentro do nosso padrão. E se ele não aceitar, logo eles arrumam uma calúnia contra ele, joga ele de porta fora da igreja e coloca outro lá que vai fazer aquilo que eles querem. Que inclusive o áudio anterior, onde ele expõe essa questão aí de tática de guerra, como você mesmo disse. Sim. Segundo algumas pessoas que nós temos contato, eles utilizam desse tipo de artifício de pregação do medo para ser utilizada nas reuniões ministeriais. Eles utilizam a palavra, por exemplo, de Judas para colocar medo nos pregadores e para fazer eles não terem sensibilidade humana nos tratamentos de julgamentos do cotidiano. E isso foi utilizado, essa tática foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, quando o Marshall ele percebeu que os soldados tinham mais medo de atirar do que medo de morrer. Então ele começou a fazer um tratamento, um treinamento nesses soldados para tirar deles a humanidade, para tirar deles o sentimento. E aí eles passarem a ter mais medo de morrer do que de matar. E assim eles conseguirem, com um número menor de soldados, derrubar outros
exércitos. Caraca, essa eu não sabia, hein? Sim, isso foi mudado na Segunda Guerra Mundial. Vocês podem pesquisar aí. Joguem aí Segunda Guerra Mundial, as estratégias que foi feita. Joga lá Marshall, que vocês vão encontrar a história dele, o trabalho que ele fez. Só que no final, ele fez esse trabalho, mas para destruírem ele, jogaram várias mentiras na história dele. Mancharam a imagem dele e ele acabou a vida dele sendo uma pessoa totalmente desvalorizada. Todo aquele trabalho que ele fez, tudo aquilo que ele ajudou os exércitos, principalmente americano, ele ficou sem nenhuma honra. Então é isso que acontece. Nas reuniões ministeriais, eles usam do medo, falando de Judas. Por quê? Porque quem é que quer ser taxado de Judas? Ninguém quer ser taxado de Judas. Então a pessoa vai para a reunião, eles falam de Judas ali, que é aquele que não concorda com eles, que não faz o que eles mandam, que não obedecem a palavra de Deus, que eles dizem lá pregar, é um Judas. Aí a pessoa fica com medo e fala, não, então eu vou andar dentro dessa linha que eles traçaram para mim, porque aí eu não vou ser o Judas da história. E assim muitos obedecem. Então, gente, isso é manipulação, é PNL, é marketing. Para vocês verem, nós falamos no último vídeo o porquê que foi colocado essa coleta de intenção para o mês de junho e de julho. Por quê? Porque nós queríamos entender e nós fomos atrás, nós pesquisamos. E aí nós descobrimos que esse mês vai ter, inclusive para muitos aposentados e pensionistas, vão receber a metade agora, no mês de junho, e a outra metade no mês de julho. Quer dizer, eles sabem que o povo vai receber essa gordurinha a mais no salário. Então eles já jogaram as coletas de intenção para estas datas. Entendeu? Então isso é o que? É marketing. E o lote a informação que nós recebemos? Sim, tem as pessoas, né? O imposto de renda. Muita gente faz imposto de renda. Então o que acontece? Vai ter a restituição. Então isso também é um valor que volta para o seu bolso. Então se esse valor que veio a mais, você vai lá na igreja e ele fala, estão precisando ajudar os pobres, ajuda os pobres, você vai falar assim, vou pegar aquele valor que eu não estava esperando receber e vou doar. E vou doar para ajudar a obra de Deus. Mentira! Ali eles vão ajudar um terço, 1% da Irmandade da CCB. O restante vai tudo para as construções. Porque se a intenção deles era ajudar os pobres, eles não teriam feito construções durante a pandemia. Teria pegado todo o dinheiro que foi usado nessas construções e teria revertido em comida para os pobres. Mas não, eles continuaram as construções como se a vida deles estivessem perfeitas. Quem teve que lutar para sobreviver foi eu, foi você. Somos nós que somos assalariado, pobre e vive de um salário mínimo. Porque eles viajaram, o senhor Cláudio Marsola viajou 3 ou foi 4 vezes para o exterior. Quem é que viaja essa quantidade de vezes para o exterior em um ano só durante uma pandemia? Dando um mau exemplo, porque ele seria uma pessoa que deveria dar o exemplo, ficar na casa dele, guardar ali a quarentena. Não, ele estava para cima e para baixo viajando e ainda mentindo lá na Itália, mentindo para os italianos, dizendo que todo mundo aqui estava abastecido, que não estava faltando nada para ninguém. Sendo que tinha família aí passando fome, tinha família que nem pôde assistir os cultos online porque não tinha internet, não tinha como assistir os cultos, porque eles não tiveram a capacidade de comprar um chip, colocar um crédito de R$50 e dar para a família, para ela poder assistir os dias de culto. Eles não tiveram capacidade para isso. Fora que ele chamou as pessoas de outras nações de feio, né? Ainda disse que ofendeu outras nações. Tem muitas nações que são feias. Feia é ele, mentiroso. Contou testemunho que muitos enricaram. Contou testemunho lá que ele ganhou um processo lá referente à filha dele, com amizade com o juiz. Enfim, tem muita coisa. Tem muita coisa que nós relatamos aqui no nosso conteúdo. Um dia nós vamos trazer para vocês esse relato, desse testemunho que ele conta e tudo que nós descobrimos sobre esse testemunho.
foi assim, foi uma coisa totalmente montada, foi um circo. É ridículo. O bom é que a gente sabe que ele tem talento para escrever livros. Então deveria usar a imaginação dele fértil para escrever. Isso faz até bom para quem é de idade. Verdade. E João 12,47, só para finalizar. E se alguém ouvir as minhas palavras, isso quem foi que falou foi o Messias. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então tá aqui, né? Então esse homem que pregou isso aí, Isaac Marquezete, ele está dizendo que para você poder receber benções, ou para você receber o galardão, ou o céu, enfim, você precisa se aparecer na obra. E ele rebate os críticos aí nesse segundo áudio. Isso é muito triste para um ancião pegar uma palavra e distorcê-la toda para colocar medo no povo que simplesmente foi lá para ser acolhido. Deveria vir nos rebater, respondendo aos nossos questionamentos com base bíblica, mas eles não têm capacidade para isso, sabe por quê? Porque a nossa mente já foi expandida, já foi aberta, e não é qualquer PNL e nem nenhuma lavagem cerebral que vai nos engodar. Não é verdade? Verdade. Então eu acho que quem está precisando ouvir a verdade é o senhor Isaac Marquezete. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não se esqueça, se você assistiu esse vídeo depois, não esqueça de assistir o primeiro vídeo que nós já deixamos lá, que é o primeiro, que é a primeira parte. Que essa daqui é a segunda parte, ok? Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você receber novos vídeos. Também deixar o seu like também para melhorar o posicionamento do vídeo na plataforma. Deixar também o seu comentário para a gente poder se relacionar, tá ok? E se inscrever no canal também, que é muito importante, tá bom? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Amém.